Boa noite, gente. Já estamos online, tá bom? Já estamos e fico aí no aguardo do pessoal começar a acessar para que a gente possa iniciar às 7h30 em ponto. Já temos 2 pessoas online. Vamos ver aqui. Antônio, tá me ouvindo, Antônio? Estão me ouvindo? Que bom, que o áudio tá bom. Obrigado, viu, Antônio? Seria interessante o pessoal se apresentando conforme vai entrando. Era bom a gente saber quem está online com a gente, para a gente poder, durante a nossa conversa, pode escrever algumas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade.
Miriam, a Flor, Michel, Antônio, Edmar, gente, 7h30. A gente vai iniciar com muita paz no coração, com muita harmonia. Faremos a leitura. Eu vou fazer a leitura do capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. E espero que a gente possa, durante essa 1 horinha que vamos estar conversando, aprender um pouquinho mais, principalmente sobre as nossas dificuldades. Então, qual que é o objetivo da encarnação? No capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. Deus a impõe com a finalidade de fazê-los a chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação também tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir, na sua parte, na obra da criação. É para executar a que, em cada mundo, toma um corpo constituído da sua matéria, essencial, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, encontrasse um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas. Tudo é solidário na natureza. Então vamos com os pensamentos elevados, pedindo que Jesus possa estar conosco durante todo esse período, mas na verdade é nossa toda encarnação, mas que nesse instante, com essa oportunidade de aprendizado, mesmo que à distância, possamos, Pai, orientados por Ti, trazer a palavra, atingindo todo aquele necessitado, todo aquele que está, de certa forma, desajustado em suas emoções, em seus sentimentos, sejam espirituais, sejam físicos, mas que todos eles, Pai, sem exceção, recebam essa luz profunda
emitida por ti através do seu amor. E é com esse amor, Pai, que pedimos licença para iniciar este bate-papo desta noite, essa conversa, para que possamos crescer. Graças a Deus. Que assim seja. Então hoje, gente, eu convido vocês para falar um pouquinho e para a gente entender essas sombras pessoais. Então vamos viajar um pouquinho no tempo e vamos voltar lá na nossa infância, que é o nosso ponto de partida. A família é o palco onde encenamos a nossa individualidade e, ao mesmo tempo, encenamos o nosso destino. E quando eu falo nosso destino, quer dizer que tudo que nós construímos ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, nós acabamos tendo consequência e destinos variados. É na família também que está o centro da gravidade emocional. E é ali que podemos estar expostos a valores, comportamentos, temperamentos, hábitos dos nossos pais e dos nossos irmãos, principalmente. Portanto, frequentemente, os problemas que os nossos pais não conseguiram, de alguma forma, resolver lá atrás, na sua intimidade, na sua capacidade que tinham, nós acabamos alojando isso em nós. Como assim? Nós acabamos herdando inconscientemente algumas dificuldades que os pais manifestam, que nós percebemos e carregamos, alojando isso dentro de nós. Mas de uma forma disfuncional. Ou seja, a dificuldade do pai vem para mim e eu acabo absorvendo isso. Isso olhando nos padrões de socialização. Esses processos ocorrem conosco, são o que farão parte da nossa personalidade, não são a nossa personalidade. Mas eles vão fazer parte, vão caminhar paralelo, como se fosse no mundo virtual paralelo, mas estão ali. Então nós somos sempre movidos e tocados pelo nosso inconsciente. Assim, dentro de um olhar bem psicológico, criado pelos pais, pelos irmãos, e até mesmo pelos guardiões, que muitas vezes nós somos adotados, existem as fontes importantes, que são aquelas fontes de amor, aquelas fontes de aprovação. E então cada criança inicia esse processo, e quando ela inicia esse processo, ela tem uma necessidade de desenvolver e proteger uma coisa chamada ego, que todos temos. E é esse mesmo ego que ele vai caminhar aprendendo e desenvolvendo a nossa personalidade até mais ou menos meia-idade. Passado isso, reprimimos nesse período, né? E tudo que nós reprimimos vai caminhar entre ego e sombra. Então, nosso ego vai se formando, vai formatando ao longo de um período e a nossa sombra vem junto. Percebe? A partir daí, o que nós pegamos de bom, de mal ou ruim, e não de bom, mas de mal ou ruim, nós passamos a fazer o quê? A fazer com que isso caminhe conosco, mas sem manifestações. A partir do ego e da sombra, passam a ser como se fosse um eu reprimido, aquilo que eu não quero lembrar, aquilo que eu sei que eu tenho dificuldade, os meus medos, as minhas dificuldades com os pais, principalmente porque eles castram, né? Então, na nossa visão, procuramos nos proteger fazendo o que nós acreditamos ser o certo, da forma que nós funcionamos. Assim, devido à nossa natureza unilateral e o nosso desenvolvimento desse próprio ego que nós temos, as nossas qualidades são negligenciadas. Elas são reprimidas e, ao mesmo tempo, inaceitáveis.
acumulando-se na nossa psique, no nosso desenvolvimento inconsciente. Porque quando é consciente, está muito próximo ali do subconsciente, então a gente lembra muito rápido. Mas existem sombras que estão profundas e nós não lembramos. Sombras que aconteceram com 5, com 6, com 7 anos de idade. Então, para a gente lembrar, aí já entra um processo terapêutico. Ou algo traumático. Para que a gente possa resgatar isso e trazer à luz da consciência. Então, é esse processo acumulado de não aceitação, esse processo negligenciado e reprimido que nós temos, vai se acumulando e se organizando em uma personalidade chamada personalidade inferior. Não estou falando de espiritualidade inferior. Estou falando de personalidade inferior, que é conhecido como sombra pessoal. A partir daí, nós podemos ter assim, uma N quantidade de aprendizagens. Tá? Quais são as sombras que nós temos se a gente começar a olhar para nós? Tá bom, sombra. Tá, eu sei que ela vem lá do inconsciente, eu sei que ela vem desde pequena, mas como funciona no indivíduo? Vamos pegar em uma das palavras de Jung, que ele traz o seguinte: para a gente funcionar em uma determinada sociedade, nós precisamos fazer papéis. Por isso que eu falei no começo sobre encenações. Esses papéis podem ser conhecidos como máscaras. Isso não é uma coisa ruim. Ter máscara é uma necessidade do meu ego estar satisfeito, para ser aceito pelos outros. A partir do momento que eu começo a desenvolver e trabalhar isso em mim, vocês imaginam quantos papéis o Demóstenes precisa estar fazendo na sua rotina diária. Hoje aqui, estou dividindo com vocês conhecimento. Quando estou na minha casa, eu sou o marido. Quando estou no trabalho, eu sou um profissional. Quando você está dando um curso, você é o professor. Mas todos são papéis. Todos fazem parte de uma máscara para a adequação da sociedade. Eu gostaria muito que vocês podem pontuar, e se quiserem fazer alguma pergunta, a gente interrompe e responde, tá bom? Edmar, Simone, a Maria entrou também. Então, a partir daí, eu me baseei num livro chamado O Encontro da Sombra, tá? Depois eu coloco no grupo da Magem. O autor, ele é Coni Zayeg e Jeremias Abraham. Gente, a sombra está muito mais presente do que a gente imagina. Então, a sombra é o que faz com que a gente crie muitos julgamentos também. Então, voltando ao assunto da persona. Para a gente chegar na sombra, a gente vai ter uma explicação sobre a persona, como que ela funciona no indivíduo, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela. O efeito sombra. Ele pode ser entendido como tudo aquilo que não aceitamos de negativo em nós e que não queremos mostrar aos outros. Também existe uma projeção que a gente vai falar a respeito. É aquilo que nos incomoda, mas escondemos, ignoramos, porque temos medo de lidar com eles. São sentimentos, são emoções, traumas adquiridos desde a nossa infância. Ah, então minha sombra pode ser adquirida com 15 anos? Claro. Com 20? Claro. Mas ela provavelmente vai ter uma ligação com a infância. Na verdade, todos nós temos uma sombra negativa dentro de nós. Todos, sem exceção, inclusive de Valdo. E ele já trouxe isso. Isso é normal, porque nós precisamos nos adequar à sociedade. Quando nós tiramos essa vestimenta, não corpórea, mas a vestimenta que nós temos, que a gente vai tomar um banho, e se a gente parar no espelho, olhar para o espelho e perguntar: o que eu sou? O que eu sou? É interessante isso. Eu recebi um vídeo, e eu vou depois dividir com vocês no grupo. Tem um vídeo que ele fala o seguinte: tem um enfermo acamado e um rapaz visitando, um rapaz muito
voltado à religião. E o enfermo começa a perguntar, quem é você? Ah, eu sou um pastor de determinada religião. Aí ele fala, não, mas tira o pastor. Se não fosse pastor, você seria o quê? Ah, eu seria um professor de história. Porque eu sou professor de história. Eu dou aula. Tá, mas se você não fosse professor de história, de teologia, e não fosse pastor, você seria o quê? Ah, eu sou cristão. Então, assim, ele trouxe várias respostas antes de falar que era cristão. E aí vem a pergunta que machuca o indivíduo. Por que ser cristão ficou em terceiro e em quarto plano quando eu perguntei quem era você? Então, ele trouxe personas preocupado com a imagem, percebem? Preocupado com a imagem de como as pessoas o veriam. E aí vem uma pergunta pior ainda. Ele pergunta, você lembra quando você veio me visitar semana passada? Ele falou, lembro. Você falou que ia fazer orações para mim, você fez? Ele abaixou a cabeça e falou, não, eu não fiz. Eu falei, e você ainda fala que é um homem de fé? Percebam? A sombra ela é muito grande, mas a gente não quer admiti-la. Essa é a grande verdade. Então, na verdade, todos nós temos essa sombra negativa, como eu disse antes. Né? A máscara é necessária para a formatação do ego. Essa persona que nós tanto somos, né? Todos nós temos personas. Todos precisamos ter persona. Senão nós não teremos identidade. Esta é a grande verdade. A pessoa que fala, não tenho máscaras, lógico, no olhar psicanalítico ou psicológico, tem. Talvez ela não aceite. Aí é uma questão de autoconhecimento, tá bom? Então ninguém gosta de admitir que erra, que tem defeitos, e isso facilita a expansão da sombra em nós. Para lidarmos com as nossas falhas, sensação de inferioridade, o ego, o que ele faz? Ele se encarrega de proteger a nós mesmos, as sujeiras que nós temos dentro de nós. Dói, né? Quando a gente fala, nossa, mas isso é muito pesado. Ó, lógico que é. Se eu falar que, poxa, eu colei para tirar uma nota e passar de ano, ai, minha mãe vai me matar. Ah, mas aí não é sombra, será? Eu sabia que eu não tinha capacidade ou que não tinha me preparado para aquela determinada prova. E eu convivo com isso a vida toda. Ou não? É só fazer uma autoanálise. Né? E através de uma reforma íntima, a gente começa a se conhecer e ver quantas coisas ruins nós temos. Por que nós conseguimos manifestar muito mais as coisas ruins do que as boas, do que as positivas? Por que será? O ego, ele acaba escondendo nossa sujeira embaixo do tapete. Ele cria uma visão sobre quem realmente nós somos. Se encarrega de criar uma máscara, que é a persona, onde apresentamos muito mais qualidades para nós e principalmente nos preocupamos de apresentá-la aos outros. Então, a partir daí, a gente para uma sociedade. Nossa, ele fala tão bem. Nossa, que palestra linda, maravilhosa. Fez sozinho? Duvido. Nossa, como ele trabalha bem. Nossa, aquela professora é maravilhosa. Gente, e as dores da alma, né? Onde está aí? Nós temos dores de alma. Então, a gente começa a fazer parte desse processo das máscaras e começa a burlar, na verdade, quem nós somos. Isso somos todos nós, isso não é uma crítica, isso é uma necessidade humana. Por isso que nós vamos reencarnar novamente. Para quem acredita no Espiritismo, com certeza. Não tenho dúvida. Bom, agora a aceitação externa. Essas aceitações que nós falamos até agora foram todas internas. Foram do meu conhecer, as minhas dificuldades e como lidar com elas. Na nossa aceitação externa, vivemos uma sociedade onde temos modelos, padrões a ser seguido. As roupas seguem a moda, os cabelos, as gírias, os grupos, as músicas e tantas outras coisas. E nós fazemos parte e vamos seguindo.
mesmo que não concordamos com algumas, que é de direito falar ou simplesmente se calar. A sociedade tem regras para aceitar do que é certo e errado, e cada um aprende, né, a mostrar somente seu lado bom para poder conviver com as pessoas e ser aceito como normal. Somente nosso lado bom, que é o nosso lado externo. Aí quando eu chego em casa, eu estou em casa, eu dou murro na parede. Olha que interessante. E quando eu dou murro na parede, o que eu faço? Estou descarregando em quem isso? Uma dificuldade que é minha, seja do chefe, né? No trabalho, normalmente no trabalho. Trabalho e família são duas coisas que fazem a gente crescer muito se a gente souber aproveitar a oportunidade. Com dificuldade. E aí a gente chega em casa e descarrega em quem? No mais fraco, que é a família. Porque o chefe tem uma reputação dentro de uma coisa chamada complexo de Édipo de pai. Às vezes é a chefe, é mãe. Porque eu tenho dificuldade de lidar com esse indivíduo lá atrás, na infância. E quando eu me deparo com alguma correção que ele me fala alto, me chama atenção, me toca. Olha que interessante, a minha sombra se manifesta. Eu sou tomado pela sombra. É um termo usado muito por Jung. Eu sou tomado pela sombra. E quando que eu sei que eu sou tomado? Gente, eu me calo. Eu posso entrar em histeria. Eu posso entrar também num processo físico. A minha feição muda totalmente. Ah, não, é que me irritou. Mas irritou por quê? Existe conteúdo psíquico e é esse conteúdo de irritação que pode ser uma sombra. Nem sempre é, mas pode ser. Existe uma grande chance. Tá? E me perguntaram a semana passada sobre, então, tudo que eu nego é sombra? Não necessariamente. Mas negar faz parte da sombra. Percebem? Porque às vezes eu nego com razão. Com razão de conhecimento. E aí não é uma sombra. Aí eu realmente é uma discordância técnica, uma discordância minha, uma autodefesa, mas não uma negação, e sim uma forma de se defender. É diferente de eu negar a sombra. Eu nego a sombra quando algo me incomoda aqui dentro. Aí sim. Quando eu sou acusado, por exemplo, quem acusa também tem uma sombra. Se não estiver bem embasado nisso. É isso que é legal, porque a gente começa a ter um olhar diferente sobre as coisas. E, gente, dificilmente você encontra alguém que não acusa alguém. Assim como eu também. Todos nós estamos inseridos nisso. Se para ser aceito é necessário copiar aquele determinado estilo, copiamos para estarmos inseridos nessa sociedade. Isso cria uma figura fragmentada, não é sólida. São fragmentos que nós temos. Que nós somos manipulados por mídia, por amigos, e ser um fortalecimento do verdadeiro eu. E às vezes eu acredito ser essa pessoa, e eu não sou. Mas eu acredito que eu sou. Não, ele é bonzinho, e ele acredita que ele é bonzinho, mas na verdade ele não é bonzinho. Ele faz alguns comportamentos, ele faz algumas atitudes, e se faz de bonzinho perante a sociedade, mas a sua intimidade. Ele só está preocupado em alimentar o seu ego. Certa vez, Aldenis Leite, numa palestra que ele fez para a gente em Santana, ele falou uma coisa importantíssima. Um trabalhador chegou para ele e falou assim, ele falou para um trabalhador, um colaborador que trabalha com ele, Aldenis, fulano, por que você é voluntário? Qual foi a resposta? Ah, porque me dá prazer. Aí ele falou, então repense seus conteúdos. Porque se te dá prazer, você está se alimentando do sofrimento do alheio. Percebe? Olha a visão do psiquiatra Aldenis. E não está muito longe, né? Quando a gente fala que sente prazer em ajudar. Sentir prazer, não. A gente não tem que sentir prazer, porque sentir prazer é sentir prazer na dor do outro. É simplesmente saber que não deixa de ser uma obrigação nossa. Olhar para qualquer pessoa e ajudar, independente de quem seja. Mas não por prazer. Me dá prazer ver ele sorrir. Me dá prazer
Quando eu ajudo o Demóstenes, veja que ele ficou feliz comigo. Ele ficou feliz comigo. Ele está feliz agora. Mas não pelo fato de eu estar feliz de ter ajudado o Demóstenes, mas sentir o prazer. Só de ver a pessoa melhor, isso é prazer. Isso é realmente um auxílio ao voluntariado. Então, a gente peca no nosso ego, mas a gente não admite, é muito difícil admitir isso. Ah, imagina, eu faço tanto trabalho voluntário, conheço tanta gente que faz, ao mesmo tempo se esconde no trabalho voluntário porque precisa, porque em casa é difícil viver. Porque em casa não se dá bem com os filhos, com a mulher, com o cachorro, com o gato. Não se dá bem no trabalho. Então, é interessante esse processo. As nossas sombras estão aí, expostas. A gente só fecha os olhos. Bom, usamos máscaras para atingirmos nossos objetivos. Mostramos que somos bons, simpáticos, engraçados, calmos. Mas, na verdade, escondemos tudo isso até que qualquer coisa desencadeie em nós a sombra que está lá embaixo, adormecida. E quando nós somos tomados, que ela sobe, que ela vem para a consciência, dói. Às vezes você fala uma coisa para o Demóstenes, ele muda até de fisionomia, e ele se fecha, se cala. O que foi? O que eu falei para ele? Você não percebeu, falou uma coisa tão natural, espontaneamente, e a pessoa se transforma. Nossa, eu falei alguma coisa errada? Não, não falou. É dele. A sombra é do Demóstenes. Boa noite, Simone. A sombra realmente é do Demóstenes. E essa sombra, quem tem que tratar a sombra é ele. Então, cada um tem que tratar a sua sombra, se fizer um esforço. E quando a gente quer fazer parte de um grupo, o que a gente faz? Às vezes a gente fala assim, nós vamos assistir um show. Às vezes você mal gosta daquele show, você vai junto para assistir. Para fazer parte daquele grupo. E aí, se eu puxar a sardinha para o nosso lado, né? No grupo leal, a gente acaba percebendo que isso pode me levar a algumas outras sombras. Porque quando a gente começou a trabalhar, eu já entrei depois no grupo leal para fazer esse trabalho voluntário com eles, que é Hortênsias Lilazes, a gente, com certeza, houve muita orientação espiritual para começar a fazer isso. E todas as pessoas que estão envolvidas no processo emocional, dependência química, codependência, todos nós temos nossas sombras. E pior, a gente acaba adquirindo outras sombras em virtude de tudo isso. Então, quando o Leal propõe trazer esse trabalho para a gente, como hoje eu estou fazendo uma palestra para o Leal, a gente percebe que, por mais pequeno que possa parecer, é importantíssimo que se faça. É importantíssimo que se monte os grupos, que isso possa estender a outros centros e outros núcleos, independente de religião. É pouco ainda o que a gente faz. Mas é o que, no momento, conseguimos. Qual que é o efeito sombra e as suas máscaras? Usamos várias máscaras, cada uma se identifica com uma delas. Então, o agressor, aquele valentão, aquele que fala alto, aquele que é encantador, gentil, sutil, aquela mocinha tão doce, aquele cara que é intelectual, o piadista, aquele que gosta de fazer piada na família, é maravilhoso. Mas e para ele, na intimidade dele? Por que será que ele precisa de tantas piadas? Porque ele sabe que a vida não é a piada. Aquela sedutora, a durona e os super queridos. Por que o durão? O durão é uma forma dele tentar mostrar o comando, o controle que ele não tem, ele sabe que não tem. Mas ele fala alto, ele grita, ele berra, ele bate. Esse é o durão. Usamos máscaras para escondermos que falhas que evitamos serem julgadas dos outros. E por nós mesmos através desse ego, que se encarregou de esconder, como se não existisse aquele comportamento anterior.
Mas quando não aceitarmos e abraçarmos que somos de verdade, realmente tirarmos nossas máscaras, nunca iremos nos libertar do sofrimento. Esse de nós. A luz sobre essas nossas frustrações nos dará forças para lidar com o efeito sombra construído na nossa personalidade, junto, impregnado na personalidade. Então, é interessante, dentro do que a gente conhece do Espiritismo, que é a reforma íntima, né? A reforma íntima trabalha todos os aspectos. Ela vai trabalhar a sombra. E na sombra pode estar também o caráter ali também, que precisa ser ajustado. Mas poucos querem, né? A projeção de quem somos. Até agora falamos de como sabotamos, né? A gente sabota todo o tempo as nossas falhas e coisa que não gostamos em nós mesmos. Mas agora vamos ver como isto é posto para fora de uma forma trapaceira. Da mesma forma que sabotamos o nosso interior, isso é feito quando identificamos comportamentos negativos nas outras pessoas. E que nos atinge de tal forma que perdemos nosso controle. É a famosa projeção, gente. A pessoa faz um determinado comportamento, eu vou lá e faço uma crítica. Ou eu falo mal. Tudo isso que eu estou dando como exemplo são projeções minhas. Estão dentro de mim e me incomodam. Estão associados à minha sombra. Então, eu não gosto de determinada palestrante porque ele fala sobre isso e aquilo e aquilo. Por que será que me incomoda tanto? Se que o outro do lado que ouviu a palestra gostou. Porque um tem um mecanismo de defesa chamado identificação, o outro de projeção. O que projeta, ele fala, eu não gosto disso. Eu gosto de ouvir o que eu gosto de ser. Então, o que eu acredito, o que eu estou acostumado a vivenciar, quando eu ouço, é um bálsamo. Quando vem alguém me contraria, eu projeto, incomoda. Então é interessante, tudo isso está em cada um de nós. Eu ainda não vi ninguém que não fosse assim. Talvez o Chico, toda a sua luz que ele tinha. Talvez o Chico. O papel da projeção. A projeção tem um papel fundamental na descoberta das nossas sombras. No momento em que acusa, se incomoda, se sente ferido pelo outro. Você deixa nítido que tem algo fragmentado naquele comportamento em você. É nítido isso. Agora recebemos uma informação somente com o acontecimento, sem nos envolvermos emocionalmente, sem emoção, com ele. Isso não se caracteriza sombra. A gente ouve falar. Não nos incomoda, não nos toca. Não é sombra. Mas quando somos abalados de alguma forma, pelo que enxergamos. Mas eu não acho certo mesmo e acabou. Tá bom. É uma sombra. É uma projeção de alguma coisa que a pessoa não vai aceitar. Ela não vai explicar e não vai aceitar. E talvez ela desconheça. Se tiver reprimido, recalcado, ela desconhece. Se tiver no subconsciente, não, ela reconhece. Ela sabe o que é, mas ela não vai aceitar. Quer dizer, ela vai negar também. Olha que interessante. Provavelmente estamos tendo vítimas desse efeito sombra. Nesse caso, acusar veemente alguém desonesto, né? Quando, na verdade, aquele que acusa tem uma postura desonesta. Você só pode acusar alguém de desonesto na frente da pessoa, para que ela possa ter a condição de se defender. Eu acho que foi o Demóstenes, eu acho que foi fulano, eu acho que foi ciclano. Na verdade, eu só acho. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, que não fui eu. Percebe? Porque se me chamar de ladrão, eu explodo. É minha sombra. Só para se pensar um pouco. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas quando aceitamos, aí será o início da transformação do ser. O Jung trazia muito sobre uma coisa chamada processo de individuação.
E o indivíduo só passa a busca desse self quando ele passa realmente a fazer o processo de individuação. E geralmente o processo de individuação é um processo doloroso. Então a pessoa às vezes fala assim, eu não consigo, queria ter força para fazer isso, eu queria, ela fala sempre do passado, né? Eu queria. Ela nunca fala assim, eu vou fazer algo diferente. Porque quando ela fala eu queria, ela está usando o quê? Uma vitimização de não ser forte o suficiente para realizar determinada coisa. Ela já está se defendendo, já está negando, já tem uma sombra escondida ali que não vai se manifestar, mas ela está ali. Ela só não conhece, ou ela não conhece porque não conhece a área, ou simplesmente porque ela não quer enxergar. E qual que é o termômetro dessa sombra, gente? Isso deve ter um termômetro, tem que ter um termômetro. Através de como você julga as pessoas ao seu redor. Demóstenes, fala com aquele rapaz que eu não consigo falar com ele. Porque alguma coisa no rapaz incomoda essa pessoa. Alguma coisa. É fato isso. Só que para a gente aceitar isso, nossa, como é difícil. A gente morre sem aceitar. Até mesmo aquelas pessoas que são famosas, olha que interessante. Lhe mostrará que você está tentando esconder dentro de si esse falso eu, criado pelo ego, e que sofre por nunca estar plenamente feliz. Gente, a plenitude, ela não está ainda presente nesse planeta. Nós buscamos ela. Por isso que nós buscamos o afeto a todo instante. Nós buscamos profundamente ela. A nossa busca, nosso objeto de busca, se for buscar Lacan, é o afeto, é o amor. Nós buscamos o amor a todo instante. Até pela traição, até pela dor, até pela falta de perdão, ainda é a busca do amor, de uma forma distorcida. O efeito sombra é uma pessoa que não queremos ser. E dessa forma não gostamos de vê-las nas pessoas. Então, toda vez que eu vejo um comportamento, um determinado comportamento, atitude, uma fala, me incomodou, é sombra minha. Lembre-se disso. É sombra porque tem um julgamento por trás. Me incomoda. Não gosto. Detesto. Está errado. Por que está errado? O que é errado e certo? Aonde está escrito que é errado e certo? Porque a sociedade determina. A sociedade. Mas pode ser que para a pessoa aquilo é o certo. Para Demóstenes, não. Mas para a pessoa, aquilo é o certo. Aquilo fez a personalidade dela, a formação e formatação da personalidade dela. Seja assim. Agora, o que me faz ter tanta dificuldade de aceitar isso? Por que eu não aceito nos outros? Porque está em mim. Certa vez eu falei uma coisa no grupo de Vila Galvão, no grupo de codependentes, e eu falei sobre que eu pegava dinheiro da minha mãe, quando tinha 5 anos de idade, para comprar linha para fazer pipa. Todo mundo olhou assustado para mim. Eu falei, gente, vocês estão olhando assustado do quê? Aí uma mulher já começou a levantar a mão, a outra começou a levantar e tinha feito igual. Só que para outros fins. O importante é que eu tive no momento certo, eu tive a capacidade de perceber que aquilo era errado. Mas demorou, viu, gente? Mas eu tive a capacidade de perceber que aquilo era errado. E depois eu falei. E quando eu estava já com meus 20 e poucos anos, que eu fui falar para minha mãe que eu pegava dinheiro da carteira. E ela falava, eu nunca esqueço essa história, ela falava assim, filho, você sabe que eu percebia que subiam as moedinhas? Minha mãe sabia desde o começo. Ela só não aceitava. Percebem? Essas são nossas sombras. Então esse efeito sombra é uma pessoa que não queremos ser e dessa forma não gostamos de vê-las presente à nossa frente ou ouvindo-as. Ou algum comportamento. Então, por isso nos incomoda. O que não gostamos na gente, não aceitamos nos outros. O que nós admiramos ou gostaríamos que fosse na gente, nós exaltamos nas outras pessoas. Aquele cara é tão inteligente. Provavelmente essa pessoa tem dificuldade dessa inteligência, dessa busca, dessa captação de informação. Então, interessante isso, porque esse termômetro, né? O que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Olha que interessante.
Ah, então você quer dizer que a minha sombra pode ter me gerado algumas doenças? Com certeza. Assim como em mim. Então eu trouxe para vocês alguns comparativos. As suas emoções e as suas enfermidades. Raiva adoece o fígado. Tristeza adoece os pulmões. Angústia adoece o estômago. O estresse adoece o coração. A pessoa estressada. O medo adoece os rins. E dentro dessa somatização de emoções, eu trouxe uma lista para dividir com vocês, que eu acho importante isso. As emoções, elas desencadeiam doenças. Então, por exemplo, dentro do alcoolismo, aquele sentimento de futilidade, fútil, inadequado, sinto culpa e auto-rejeição. Doença do alcoolismo. A alergia nervosa, estresse ou por um sentimento muito forte de tristeza. Amigdalite, emoções reprimidas, criatividade sufocada. Anorexia, olha que interessante, que a gente vê muito anorexia. Ódio ao extremo de si mesmo. A pessoa não se aceita. Não me pergunte por quê. É um trabalho terapêutico. A arteriosclerose, resistência, a recusa em ver o bem, em ver a saúde, em ver as coisas boas da vida. Asma, sentimento contido, choro reprimido. A bronquite, ambiente familiar inflado, inflamado, brigas, gritos, discussões, agressões. O câncer, mágoa. Mágoa profunda, tristezas mantidas por um período muito longo, vai gerando nódulos, se transformam em câncer. O derrame, resistência, rejeitar a vida de alguma forma. Olha que interessante. O derrame, eu estou rejeitando minha própria vida. Por que será? Inconsciente. Eu reclamo de alguma coisa. Sou resistente em buscar ajuda. Diabetes, tristeza profunda. Imagina uma vida sem doçura. A pessoa fala, não tem mais razão de viver. O organismo reage. A diarreia, medo, rejeição, fuga, eliminar de dentro o que está ruim. Fezes. Interessante, né? Dor de cabeça. Autocrítica. Fala de autovalorização. A enxaqueca. Medos sexuais. Raiva reprimida. E pessoa perfeccionista. Então vamos lá, eu quero falar sobre isso. Os medos sexuais, por exemplo, né? A gente vê hoje muita crença. Inclusive relacionada ao sexo e aos casais. Então, às vezes, o homem, ele acha que ele tem que ser poderoso, se fazer homem na cama, como diria, né, dar conta do recado, essas fantasias. O sexo é um complemento. E que medos sexuais são esses? Pode ser até mesmo de um estupro, pode ser de um assédio, que a criança, o homem ou a menina pode ter sofrido na infância. Mas também pode ser apenas crenças. Não pode, é proibido, Deus condena, você vai ser punido, independente de religião eu estou falando. Mas é a crença que é criada no lar. E sexo, na verdade, sexo não faz mal. Mas é uma crença que já é colocada dentro de uma sociedade, socialização, que tem feito muitos danos relacionados a isso. Não estou falando do lado imoral, gente. Estou falando do lado moral. Não levem para o lado imoral. Estou falando que ter relações sexuais é uma coisa natural. Entre casais que se amam, tá? Marido e mulher. Positivo? Então, tirar aquela sombra, aqueles traumas que ficam ali. Ai, eu pedi minha virgindade com 20 anos.
Ai, minha colega com 12 anos já perdeu. O problema é dela. Cada um tem o seu tempo e cada um faz a aceitação que quiser. Isso não pode ser uma sombra da vida de vocês. Fibromás. Alimentar mágoas causadas pelo parceiro. Tá? Rancor. Angústia. Gastrite. Incerteza profunda. Sensação de condenação de ideias mal digeridas. Ideias mal digeridas, ou seja, não expõe realmente a sua verdadeira personalidade do que você está pensando e você digere aquilo. Ah, não quero brigar com a família. Será que eu não tenho que falar o que eu penso? Será que eu não tenho que manifestar o que eu acho? Não quer dizer que eu esteja certo, mas eu tenho o direito de manifestar. Insônia, medo, culpa. Não, medo e culpa, insônia. Tá? Então, às vezes, a gente não consegue dormir, a gente tem dificuldade, tem alguma coisa ali que está me perturbando, tá? O que, às vezes, eu nem sei o que pode ser. Pulmões. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Max, no mundo das provas e expiações, aceitar esta parte importante de nós nos ajuda a conscientizar e evoluir. Com certeza, Max. Prazer em revê-lo. Insônia, já falei. Labirintite. Medo de não estar no controle. Será que tem a ver? Com certeza. Porque quando a gente está com o labirinto, a gente fica como? Assim. A gente mal consegue caminhar. Olha que interessante. Ou seja, a gente não tem nem controle das próprias pernas e do balanço do labirinto. Pele, acne, individualidade ameaçada. Não aceitar a si mesmo. Reumatismo. Sentir-se vítima. Falta de amor e amargura. Rinite alérgica, congestão emocional. Culpa, crenças em perseguição. Rim, crítica, desapontamento, fracasso. A pessoa que se sente fracassada. Se sente, às vezes ela nem é. E não existe a pessoa fracassada. Existe a pessoa lidar com a frustração. Temos que aprender a lidar com a frustração. As pessoas que aprendem desde pequena a lidar com a frustração serão grandes pessoas, grandes homens. Farão grandes obras. Reumatismo. Sentir-se-me vítima, falta de amor e amargura. Tiroide. Humilhação. Agora, a humilhação, às vezes a pessoa acha que ela é humilhada. Porque o ego dela é tocado por uma sombra e ela fala, eu me sinto humilhada quando ele faz isso. E a pessoa faz com todo o coração, com toda a bondade, com toda a generosidade, mas ela se sente humilhada. Sinusite. Irritação com pessoas próximas. Interessante. Úlcera, medo, crença de não ser bom o bastante. E varizes que eu tenho, que eu já operei 2 vezes. Olha só. Desencorajamento, sentir-se sobrecarregado. Ah, isso é fato. Isso é fato. Então tá. O segredo para uma vida com melhor saúde é sempre perdoar e saber que ninguém é perfeito. É valorizar-se muito, afinal, se você não der valor a você, ninguém vai te valorizar. Ame seus defeitos. Poxa, Deus, você falou tudo isso aí, e agora pede para mim amar meus defeitos? Claro, você é assim. É só aceitar. Suas qualidades também. Pensando sempre em melhorar esses pontos a se desenvolver. Ou seja, Deus nos fez perfeito. As nossas vicissitudes, as nossas faltas, nosso progresso, nosso desenvolvimento moral. Ele sabe isso desde o começo. Nós que não aceitamos esse defeito, aquele defeito, e fazemos manipulações para ser aceito, para ser o bonzinho, para ser o bom da cocada, como eu diria. E a gente não precisa disso. Então, o importante é a gente simplesmente olhar para dentro de nós, minuciosamente fazer uma reflexão. Que ponto que eu posso começar a reformar em mim? É a reforma íntima o caminho? É óbvio que é. Mas eu não consigo reformar tudo.
Você não vai conseguir nem nessa e nem na próxima. Mas você tem que começar a fazer isso. O fato de você começar a transpor todas as dificuldades, porque são dolorosas, são difíceis, mas você vai alcançar sim. Trace. Né? Benjamin Franklin, quando fez a reforma, ele fez uma reforma íntima na vida dele, ele era uma pessoa muito arrogante, ele precisou fazer isso. E quando ele fez essa reforma íntima, ele pegou alguns itens que ele achava que eram os mais fáceis e começou a trabalhar semanalmente. E foi se tornando uma pessoa melhor na cúpula francesa. Porque até lá eles estavam rejeitando ele pela arrogância que ele era. E ele realmente desencarnou ainda com alguns problemas. Mas precisou que um amigo falasse para ele que ele tinha esse problema que ninguém aceitava. E que ele não percebia que precisava mudar. E a partir do momento que ele, através do autoconhecimento, que ele foi em busca de ser uma pessoa melhor, ele começou a fazer a transformação. Não preocupado em transformar os outros, mas preocupado em transformar a ele mesmo. E foi essa medida, foi nessa busca incansável que ele acabou se encontrando. Então, só o fato da gente estar aqui na mesma trilha, na mesma busca, numa reforma, numa transformação, numa aceitação das nossas sombras, numa aceitação das nossas faltas, perdoando principalmente a nós temos que nos perdoar e perdoar o próximo. Então, tirando os julgamentos de cada um de nós, a gente vai sermos pessoas melhores, em busca, sim, com certeza, de um lugarzinho melhor na próxima encarnação. Nós já estamos a 50 minutos. Deixa eu perguntar aqui se tem alguma... Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês. A Celina está aqui, né, Celina? Obrigado, Edileuza. Estou procurando se tem alguma pergunta aqui para mim. Espera um pouquinho. Waldeck Strauss. Então, nós fazemos um teatro de máscaras constante, com certeza. Mas, uma vez do outro lado, nós não conseguimos mais nos esconder. Isso é certeza, Waldeck. Na verdade, assim, até o nosso mentor, né, o anjo de guarda, nosso mentor que caminha com a gente desde quando a gente encarna, ele sabe disso e, com certeza, essa máscara é necessária, tá? Tem a máscara do presidente, tem a máscara do Moro, por exemplo. Então, assim, tem máscaras que nós precisamos utilizar para viver nessa encarnação. Quando nós vamos prestar nossa conta, aí a gente vai pôr na balança, né? E com certeza eles sabem, o plano espiritual realmente tem certeza do que nós usamos como ferramenta, que nós tínhamos como ferramenta, foi bom ou foi ruim. Aí vai ser uma decisão deles. Mas independente da máscara que nós usemos, o importante é não agredir, não prejudicar, não tirar de ninguém nada, tentar sempre auxiliar. Se eu não posso, eu fico no meu canto. Se eu tenho condições de ajudar, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar e nem me preocupando com a próxima vida, mas estando dentro de mim essa centelha que me faz acreditar que isso é o certo. Principalmente isso. Mas, e o médium? Ele nos enxerga por dentro, mas por ética não nos expõe? Então, quando a gente fala em médium, Waldeck, a gente tem a falsa ideia de que o médium é uma pessoa como Demóstenes. É uma pessoa como qualquer um do que estão aqui ouvindo. Ser médium, todo mundo sabe que não é mérito. Vamos falar que é um encargo. É uma responsabilidade ainda um pouquinho maior. Portanto, ele nos enxerga por dentro, mas por ética não nos expõe. Com certeza. Quem pode expor ou não é você. Porque ele respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio comanda. Demóstenes, mas eu estou fazendo uma máscara, uma persona para me adaptar aqui, porque eu preciso do emprego. É para sobreviver, sim, mas é por ganância? Provavelmente não vai dar certo. Então,
O importante é a gente saber que todo comportamento tem uma causa e efeito, ação e reação. O que eu busco é realmente o que eu preciso? Depois de tudo que nós estamos vendo nos últimos 2, 3 meses aí, será que nós seremos os mesmos? Com certeza não. Você está vendo toda uma mudança, né? Desse inconsciente coletivo de medo que se manifestou e que agora as pessoas começaram a olhar mais para dentro do que para fora. Que a gente ficou muito preso ao materialismo, em ter e não em ser. Então, quando a gente começa a olhar mais para dentro de nós, a gente percebe que nós estamos falhando e muito, trocando valores. Porque, infelizmente, ainda somos tocados pelo capitalismo. E uma necessidade que não é tão importante, não é tão necessária. Mas que nós acabamos esquecendo o lado espiritual. Não, tudo bem, nós somos espíritas, estamos envolvidos no espiritismo, mesmo nós também deixamos em alguns momentos faltas. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a família, né? O cachorro, o carinho no animal, o aprisionamento do animal. Esses dias eu recebi um vídeo que está lá. Agora nós entendemos como se sente um passarinho. E é fato, não é, gente? Como é viver o passarinho? Ah, não, o passarinho é de gaiola. Quem falou? Deus criou gaiola? Foi o homem. Então, assim, é um processo muito profundo. A Tânia entrou agora. Obrigado pela sua colocação, viu, Valdec? Bom, gente, é o que eu tinha para trazer a isso. Eu estou vendo que não tem mais pergunta, pelo visto. Tudo bem? Eliana, João Batista, a Tânia, o Manuel. Essa palestra é para todos nós, Samara. Todos temos sombras. Todos nós, sem distinção. Por mais espiritualizados que sejamos, a gente carrega sombras. Tá? Sombra não é uma coisa ruim. Eu quero que entendam. A sombra não é uma coisa necessária que caminha conosco. Mas a gente pode ir diminuindo ao longo dos anos. Então, o que me incomoda é uma sombra ruim. E isso tem que tratar. É meio contraditório, Marlúcia, amar os nossos defeitos? Você acha que amar os nossos defeitos é contraditório ou é aceitação? Será que eu não preciso me amar? E quando eu me amo, eu me amo integralmente. Eu só quero amar as coisas boas que eu faço? Mas eu carrego também o quê? Eu carrego coisas ruins comigo. Mas se eu me amo, eu amo tudo que eu tenho. Eu amo todo o contexto. Agora, o fato de ter defeitos é aceitar que eu tenho defeito. Ah, eu me amo, eu sou assim, mas eu posso, mesmo me amando, aceitando que eu tenho defeito, aceitando e amando o meu defeito, eu posso trabalhar esse defeito em mim. Para que ele se torne um defeito. E sim uma virtude. Que ele deixe de ser um defeito e se torne uma virtude. Esse é o olhar. Maria de Fátima Canães. Leia o livro Linguagem do Corpo, Cristina de Carro. Tudo que o Sr. Demóstenes está falando sobre as doenças tem nesse livro e ensina como mudar. Aí, muito bom. Maria de Fátima, obrigado, muito bom pela contribuição. Eu coloco essa lista no... Eu posso colocar essa lista, não tem problema não. Tá? Eu posso depois. A meditação é recomendada para entrarmos em contato com todo esse potencial que está na sombra e ir para dentro? É muito difícil na meditação. A meditação vai te trazer paz. Mas se é uma sombra com trauma, tem que ser terapêutico. Se é uma sombra que precisa trabalhar e está influenciando a minha moral, Max, aí eu tenho que buscar o quê? A minha reforma íntima. A meditação, vamos falar que é uma ferramenta para que você fique em paz, equilibrado. E aí começa a identificar os pontos a serem trabalhados. A Rita está falando que tem.
o livro que a Dona Maria de Fátima falou. Eliana Demóstenes, você falou sobre algumas doenças. O que dizer sobre quem tem fibromialgia? O que dizer o que tem? Eu acho que eu falei sobre fibromialgia. Espera um pouquinho. Fibromas, né? Alimentar mágoas causadas pelo parceiro. Esse parceiro pode ser nem o parceiro agora, pode ser um parceiro no passado. Pode ser um parceiro de um namoro que não deu certo, de um casamento mal realizado. Eu, particularmente, pedi uma trabalhadora com fibromialgia que desenvolveu câncer depois em cima da fibromialgia. Ela estava sendo tratada com fibromialgia e desencadeou o câncer dela. Era a dona Darcy. Darcy Evangelista. Ela morreu há 7 anos atrás. E era uma trabalhadora do nosso grupo de dependente químico e codependente. O marido alcoólatra. Entende essa mágoa? Pode ser o caminho. Coronavírus é presença energética do planeta clamando por transformação. Marcos, eu acho que é fundamental isso. Muitos falam que teríamos uma terceira guerra mundial e justamente o coronavírus veio para evitar a terceira guerra mundial. Porque seriam milhões de pessoas mortas, desencarnadas. E o coronavírus veio de uma forma sutil para mexer justamente com essa dificuldade que nós temos, né? E nós estamos aí deixando de lado as coisas, a família, o valor do professor, o valor do médico, o valor daquele gari que pega o lixo todo dia da gente, que se expôs o tempo todo e pouca gente comenta. Então, a gente tem um olhar mais dócil. A vida é doce. Ah, não, a vida é doce para você, mas para mim não é. Positivo, mas depende do olhar de cada um. Eu prefiro viver. Prefiro estar duro. Eu estou há quase 50 dias em casa, afastado do trabalho. Não sei se eu trabalho quando eu voltar. Pode ser que eu esteja desempregado. Mas independente de tudo, a vida é doce. A gente tem que aceitar. Não tem que ser do jeito que eu quero. Eu tenho que buscar alguma coisa, mas não do jeito que eu quero. O importante é que a humanidade saia disso. E eu ouço muito assim, que Deus proteja o Brasil. Eu prefiro que proteja o planeta todo, que precisa. Nós precisamos de uma mudança espiritual aí, de um trabalho muito centrado ao amor. E nós estamos esquecendo esse amor de lado. A Edileuza, obrigada. Graças a Deus. Trabalho de hortênsias lilares. Temos um pouco de tudo. Abraços. Com certeza. Aí me falaram o que significa aqueles zumbidos na cabeça. Pode ser um monte de coisa, querida. Tânia, pode ser um monte de coisa. O zumbido na cabeça pode ser desde uma esquizofrenia, mas também pode ser apenas um problema que você tem de infecção. Pode ser ouvido, pode ser um problema que talvez ou um psiquiatra, uma pessoa mais especializada nessa área, vai poder te responder. Ou baseado em um aparato de exames que você tem que fazer, diagnosticada, e aí você será medicado. A Floricela fala, quem não tem defeitos? É mesmo, quem não tem, Floricela? A Flor. Hein, Flor? Todos os dias, todos os dias. Como diria, gratidão, graças a Deus, né, Fátima? Graças a Deus mesmo. Abraço, Simone. Gente, na verdade, é isso, né? A gente perceber que nós estamos no caminho certo. Nós tentamos nos melhorar a cada dia. E esse movimento nós precisamos. Já deu 1h03, gente. Eu preciso encerrar. Então, eu convido vocês, aqueles que estiverem online ainda, que
Eleve o pensamento a Jesus no momento de vibração. E todos nós, unidos, vibremos por todo o planeta. Aquele irmãozinho que está na calçada hoje, que não tem um teto, que se perdeu nos mundos das substâncias, mas que tem uma sombra muito forte, ligado à família. Que seja amparado. Pedimos pelos médicos, doutores da lei, pelos presidiários, que também sejam amparados e que a luz de Jesus toque o coração de cada um. Aqueles enfermos que se encontram na UTI, muitos deles entubados, mas também tem muitos que têm outras doenças que precisam ser atendidos e socorridos pelo plano espiritual. Que Jesus abrace todo o planeta, envolvendo a todos eles, envolvendo a cada lar, a cada familiar. Que acreditemos que será ocorrida e acontecerá a transformação em cada um de nós. Às vezes é necessário o desencarne coletivo, sabemos disso, mas que seja o menor número possível, para que essa mudança seja conscientizada e para que nós possamos, Pai, amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos pedir permissão para encerrar os trabalhos desta noite. Obrigado por todos que participaram. Espero ter tirado parte das dúvidas diante da sombra. Que numa próxima oportunidade estejamos juntos novamente e que todos tenhamos um ótimo final de semana, com muita paz, muita harmonia. E agradecendo principalmente a Hortência Vilares, do Grupo Leal, pela oportunidade que nos dão de dividir um pouco do conhecimento que temos, adquiridos pelo Pai Maior, através do estudo, através da busca e dos trabalhos que executamos com os nossos irmãos. Que Jesus esteja conosco durante toda a noite. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente.